Muito boa tarde a todos. Já todos os ministros em seus tarde, respectivos ministra lugares, Rosa ao centro Weber, da mesa, o nossa excelentíssimo vice-presidente, ministro Luiz Fux, presidente do Ministra Supremo Tribunal Carmen Federal. Lúcia, nossa decana, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre Moraes, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, aqui no nosso vídeo, ministro Luiz Roberto Barroso, e vamos dar início à abertura da 24ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Iniciaremos com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 24ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 24 de agosto de 2022. Presidência do senhor ministro Luiz Fux. Presentes à sessão, os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli. De pé no plenário, Rosa à Weber, esquerda Roberto do excelentíssimo Barroso, ministro Edson presidente, Fachin, Alexandre Carmen de Lília Moraes, Oliveira Nunes de Marques Souza, e André secretária-chefe Mendonça. do plenário. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h36, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma objeção, eu considero a ata aprovada e ato contínuo. Passo a palavra ao ministro Nunes Marques, esclarecendo desde logo que nós temos hoje todos a posse da ministra Maria Tereza no Superior Tribunal de Justiça. Então, ficaremos só no primeiro tempo para podermos comparecer à solenidade que pertence a todos nós do Judiciário. Então, ministro Nunes Marques, Vossa Excelência, a palavra para o voto. Senhor presidente, ministro Luiz Fux, senhoras ministras, senhores ministros, senhor vice-procurador-geral da República, senhor doutor Paulo Gonet, senhora Com secretária a palavra, o da sessão, excelentíssimo senhores ministro advogados, Nunes boa tarde Marques. a todos. Ministro ajusta o microfone e consulta alguns papéis. Imagem aberta do plenário. Ministros em plenário. Ao fundo, parte da plateia. Ministro Nunes Marques consulta o computador. Imagem aberta do plenário. Há momentos em que nós devemos dizer sem palavras, proclamar o voto. Ministro ajusta o microfone. Presidente, peço a palavra um instante. Imagem aberta, movimentação dos servidores. Congratular-me com a eleição da querida amiga ministra, amiga de tantos anos, Carmen Lúcia, pela eleição e a sua recondução como Toma a titular palavra o excelentíssimo ministro do Dias Tribunal Toffoli. Superior Eleitoral, tendo a certeza, e eu faço hoje, porque ontem eu tive que me ausentar, fiquei no gabinete e não estava aqui quando foi proclamado o resultado. Então, gostaria de registrar aqui, sei que já foram feitos os Dias Toffoli, registros ministro do devidos STF. e necessários, mas aproveitando a deixa de dizer da minha felicidade e de mais uma vez, penso, não é campanha, mas vir a substituí-la, na medida em que Vossa Excelência assume a titularidade e dentro da republicana e forma de condução dos colegas, provavelmente eu serei o substituto no lugar de Vossa Excelência, que assume a titularidade no Tribunal Superior Eleitoral pela segunda vez, honrando
a representação desta corte, naquela tão importante corte, e honrando a representação das mulheres, ministra Rosa, que está tão subdimensionada naquela corte. Recente pesquisa realizada pela revista Justiça e Cidadania, não sei se todos chegaram a analisar, e perguntado na pesquisa, está na edição que saiu agora, esses dias, sobre se achavam correto ou não a paridade de gênero, e praticamente 80% de 1.700 entrevistados em dezenas de cidades, ministra Carmen e ministra Rosa, 80% defenderam a paridade de gênero nos tribunais. Então, também faço esse registro, augurando. Excelentíssima ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF, grande, e a ministra grande Carmen passagem Lúcia. por lá. Meus parabéns e muito obrigado pela amizade sempre. Ministro, Vossa Excelência me permite, presidente, a palavra? Pois não. Queria agradecer o amigo dileto, Dias Toffoli, que foi, no nosso caso, de uma ligação, além de amizade, profissional aqui no Supremo, estando juntos como presidente e vice. Com a palavra, a excelentíssima ministra turma, Carmen aqui no Lúcia. plenário e, portanto, no Supremo, no Conselho Nacional de Justiça e lá no eleitoral. Portanto, a presença de Vossa Excelência, na condição de substituto, que deverá nos próximos dias acontecer, neste próximo quadriênio, nos faz de novo trabalharmos juntos, o que para mim é motivo de alegria e principalmente de confiança nos trabalhos. Eu que agradeço sempre, sempre a amizade que tem nos unido antes de estarmos aqui no Supremo Tribunal Federal. Tenho a certeza disso e acho que Vossa Excelência tem. Só uma palavra sobre a questão do gênero, presidente. Também é bom registrar que quem passar no dia 13 de setembro ou 14 de setembro pelo Brasil vai ver a presidente do Supremo Tribunal Federal, uma mulher, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, uma mulher, e vai ficar achando que as mulheres têm muito poder no Brasil. Lê do engano. Mas isso acontece, para nosso orgulho de nós mulheres, como um sinal do que é preciso transformar, e não do que já está transformado, porque está muito longe disso, efetivamente. Nós ainda temos tribunais de justiça no Brasil, ministro, que não tem nenhuma mulher. Temos tribunais regionais federais que não tem nenhuma mulher. E quando há uma minoria, a dificuldade de se impor até pela palavra é, às vezes, muito difícil. Muito obrigada mais uma vez. E nós, homens, ficamos muito satisfeitos com essa divisão equânime de trabalho e pelo valor que as nossas mulheres da área jurídica têm. Senhor presidente, antes de passar o voto, também quero parabenizar a ministra Carmen Lúcia pela assunção, a titularidade do TSE. Quero desejar a Vossa Excelência... Com a palavra, o excelentíssimo ministro Nunes Marques. Com certeza que Vossa Excelência contribuirá muito para a jurisdição da mais alta Corte Eleitoral do país. Obrigada, ministro. Vossa Excelência também, como colega, e nós dois estaremos juntos nesses próximos 4 anos. Então, para mim, o biênio, com a recondução que se faz de forma correta, nós dois estaremos juntos por um bom período trabalhando e tenho certeza que será de muita valia. Muito obrigada. Também já em campanha pela recondução. Pois é, minha e dele. Minha e dele. Vossa Excelência vê que eu... Não foi só eu. Vossa Excelência já antecipou a sua pelos próximos 8. Reitera a excelentíssima ministra Carmen Lúcia. Presidente, vou direto ao mérito. Excelência está com a palavra. Do artigo 17 da Lei 8.429, de 92. O primeiro e principal Para o item voto, da excelentíssimo impugnação e ministro análise Nunes Marques. se dirige à legitimidade para ajustamento das ações de improbidade administrativa, entregue com exclusividade ao Ministério Público pela nova Lei 8.429, de 92, artigo 17, caput, na redação que ele deu à Lei 14.230, de 2021. As associações alegam a inconstitucionalidade da supressão da legitimidade das entidades de direito público para promoverem ações de improbidade de forma concorrente com o Ministério Público, especialmente em casos nos quais o patrimônio lesado é o das entidades representadas pela advocacia pública. Pois bem, de início, interessa recordar que a Constituição Federal não definiu quais condutas seriam consideradas improbidade administrativa,
nem muito menos estipulou a quem pertenceria a legitimidade para o ajuizamento das ações respectivas. Na verdade, a Constituição apenas previu as sanções para a conduta ímproba, Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 4º, e determinou a sua instituição por lei. Excetuados alguns casos de irregularidades, quanto ao manejo de finanças públicas, a DCT, artigo 97, parágrafo 10, inciso 3, redação dada pela Emenda Constitucional 62 de 2009, ou artigo 101, parágrafo 3º, redação dada pela Emenda Constitucional 99 de 2017, artigo 104, inciso 2, na redação dada pela Emenda Constitucional 94 de 2016, a técnica constitucional, neste ponto, foi a de remeter a questão da legitimidade ativa e passiva da ação de improbidade à disciplina legislativa ordinária, tendo a Constituição, no parágrafo 4º do artigo 37, fixado apenas em linhas muito gerais a natureza das penas que deveriam ser aplicáveis aos agentes responsáveis por improbidade administrativa. Artigo 37, parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Não é pequeno, portanto, o esforço hermenêutico para extrair de princípios abstratos da Constituição a regra segundo a qual o legislador não poderia limitar a legitimidade para a proposição da ação ao Ministério Público. Na pauta, julgamento conjunto, ADIs 7042 e 7043. Ao legislador. STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Quer, na sua recente alteração em 2021, não encontro elementos que qualifiquem como inconstitucional este último trabalho legislativo, exceto quanto a um aspecto que mencionarei adiante. Com efeito, o legislador ordinário, originalmente, na Lei 8.429, de 92, classificou a improbidade em 3 modalidades, segundo a sua gravidade, a saber, primeiro, atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito. Segundo, atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário. E terceiro, atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública. Ainda no uso da liberdade para formatar o procedimento de persecução da improbidade, o legislador estipulou as sanções aplicáveis a cada uma daquelas modalidades de improbidade administrativa. Artigo 12. Primeiro, ressarcimento integral do dano patrimonial. Segundo, perda dos bens ou dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Terceiro, ao perda centro da função imagem, pública. o excelentíssimo ministro Nunes Marques para o voto. Multa ao civil. fundo, parte da E plateia, sexto, poltronas proibição vazias. temporária de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Dessas penas, observa-se que tão só a reparação integral do dano, como interesse a ser imediatamente Na imagem, tutelado, homem de pele importa parda, de maneira cabelos direta ao ente estatal grisalhos, que tiver sido veste vítima uma do toga ato preta sobre os ímpropro. ombros. União, Veste um terno Estado azul membro, marinho, camisa branca, Distrito Federal gravata azul ou com branco. município. As demais sanções têm propósito nitidamente punitivo do agente e trazem benefício apenas indireto ou reflexo à administração pública. Acresce que a Fazenda Pública tem, inclusive, como impor sanções, tais como perda do cargo ou função pública, a multa e a proibição de contratar com o poder público ou dele receber incentivos ou benefícios, por meio de atos autoexecutáveis expedidos em procedimentos administrativos apropriados, de caráter disciplinar, sem necessidade de judicialização. Exemplo, artigos 116 e seguintes da Lei 8.112 de 90, artigo 156 da Lei 14.133 de 2021. Na prática, a retirada da legitimidade dos entes estatais para a propositura da ação de improbidade suprimiu desses unicamente a prerrogativa de buscar em juízo a suspensão dos direitos políticos do demandado, sanção esta que, de fato, normalmente é decretada em ações propostas pelo Ministério Público. As demais sanções continuam podendo ser aplicadas pela administração de modo muito mais facilitado que por processo judicial, que é o processo administrativo disciplinar. Fábio Lima Quintas observa que essa alteração legislativa tem por fundamento a necessidade de evitar-se o uso abusivo da ação de improbidade em lutas políticas entre grupos adversários. Diz o articulista, abro aspas,
A retirada da legitimidade das pessoas jurídicas de direito público assim se justificou pela compreensão de que a estrutura administrativa, comumente marcada por alterações de governo, como é próprio da democracia, não pode garantir uma atuação isenta e pode favorecer o uso abusivo da ação de improbidade como meio de retaliação de gestores antigos. Por outro lado, conferir legitimidade para a administração pública realizar acordos de não persecução cível poderia favorecer o inverso, a proteção ilegítima de gestores antigos. Com isso em mente, o legislador trouxe para o sistema processual da ação de improbidade várias garantias e regras processuais, destacando-se para os fins da presente reflexão o protagonismo do Ministério Público como órgão constitucionalmente moldado para promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Fecho aspas. É certo que, se pensarmos apenas no âmbito federal, é difícil imaginar que a Advocacia Geral da União, que conta com boa estrutura de pessoal e com grande independência técnica, venha a propor ações de improbidade abusivas. Mas no âmbito de pequenas entidades políticas, as quais não contam sequer com a advocacia pública estruturada, não é exagero imaginar o uso indevido de ações de improbidade contra adversários políticos. E a legitimidade do ente público para a propositura das ditas ações, sem risco algum para o agente público, que decide por ajuizar ditas demandas, é um poderoso incentivo para lides temerárias. Parece-me, com a devida vênia dos que têm entendimento diverso, que o legislador, ante a experiência de 30 anos de aplicação da lei, com exemplos os mais diversos pró e contra o texto original, pode perfeitamente proceder a uma reformulação institucional dessa ação. E nessa reforma é possível limitar a legitimidade ativa para o uso do remédio ao Ministério Público, porque é este órgão mesmo que detém normalmente legitimidade para agir perante o Poder Judiciário, em casos nos quais se visa a punição político-administrativa de agentes públicos ou privados por atos ilícitos contra o erário. Em matéria estritamente penal, inclusive, a ação para aplicação da sanção criminal é monopolizada pelo Ministério Público, por força de dispositivo constitucional expresso, inciso 1 do artigo 129 da Constituição. Tais penas político-administrativas inserem-se de maneira clara no âmbito do chamado direito administrativo sancionador, cuja similitude com o direito penal, em termos operacionais, é evidente. Sendo assim, não deve provocar qualquer estranheza que ao Ministério Público tenha sido entregue a legitimidade privativa para a propositura das ações que visem, por exemplo, a suspensão de direitos políticos de gestor que tenha atuado com menoscabo ao postulado da finalidade pública. Inclusive, o Ministério Público está em melhores condições, em termos de independência, imparcialidade e expertise, para promover esse tipo de ação, estando naturalmente entre as suas atribuições institucionais essas demandas, conforme se observa no disposto do artigo 129, incisos 2 e 3 da Constituição Federal. São funções institucionais do Ministério Público. 2. Zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Promover o inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. É verdade que o parágrafo 1º do artigo 129 da Constituição admite a legitimação de terceiros para a propositura de ações civis previstas nesse dispositivo, mas é indispensável para tal que haja previsão expressa na própria Constituição, ou, quando menos, em lei ordinária, o que não ocorre no caso, a partir da reforma legislativa. Pode-se discordar das ideias que levaram à produção da norma. Pode-se considerá-las inconvenientes, desagradáveis, falaciosas até, mas isso não faz a norma inconstitucional. Para tanto, seria preciso que o texto impugnado ofendesse diretamente a Constituição, o que, sempre com a devida vênia, não me parece ter ocorrido, exceto quanto à questão das ações de ressarcimento, às quais me referirei adiante. Não se pode sequer invocar o silêncio constitucional como argumento favorável à legitimidade ampla, porque o certo é que a Constituição, quando quis evitar o monopólio de alguma ação, deixou isso claro. Assim, por exemplo, no caso das ações de controle concentrado de constitucionalidade no âmbito dos tribunais de justiça, no qual a Constituição Federal, embora tenha permitido que os Estados-membros criassem seu próprio rol de legitimados,
Ao mesmo tempo, proibiu expressamente que a legitimação para agir fosse atribuída a um único órgão. Parágrafo 2º do artigo 125. Na hipótese específica das ações civis que visam a proteção de direitos difusos, a Constituição deu ao Ministério Público a competência primacial e, no mais, deixou ao arbítrio do legislador o poder de ampliar ou reduzir o rol de legitimados. Parágrafo 1º do artigo 129. Ministro pausa a fala e bebe água. Imaginemos, por exemplo, que a Lei 8.429 de 92, na sua redação original, tivesse conferido à OAB ou à ONGs o poder de ajuizar esse tipo de ação. Será que agora não poderia o mesmo legislador retirar essa legitimidade? Haveria aqui algum tipo de hierarquia entre leis ordinárias, de modo que a Lei 8.429 de 92, no ponto, seria irrevogável? Novamente, peço vênia aos que pensam de modo diverso, mas me parece que aqui estamos diante de um claro espaço de conformação. Quem vota é o ministro Nunes Marques. Todavia, há um ponto em que realmente a revogação da legitimação de agir para a Fazenda Nacional, pela Lei 8.429 de 92, pode suscitar interpretações inconstitucionais. Segundo os termos nos quais se encontra redigida a Lei 8.429 de 92, no artigo 17, com as alterações promovidas pela Lei 14.230 de 2021, tudo parece indicar que os entes estatais, diretamente lesados por condutas ímprobas, foram despidos completamente de legitimidade para a deflagração das correspondentes ações, inclusive as de ressarcimento de danos. A norma em análise, artigo 17 da Lei 8.429 de 92, na redação dada pela Lei 14.230 de 21, no ponto em que não STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor por improbidade administrativa. Julgamento conjunto ADI 7040-7043. Dimensão substantiva. Isso porque tal norma equivaleria a tirar do titular do direito a prerrogativa de defendê-lo em juízo, em manifesto confronto com o inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, que a todos assegura o acesso à justiça para a defesa de direito próprio. Com efeito, é fora de qualquer propósito retirar a legitimidade ativa de causa dos aludidos entes estatais para proporem ações de improbidade que visem unicamente ao ressarcimento do dano ao erário. Significaria isso, pura e simplesmente, impedir o lesado, no caso a fazenda pública atingida, de exercer o direito de ação em busca da reparação de seu direito, violado por agente ímprobo ao arrepio do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que garante a todos, sem distinção, o acesso ao Poder Judiciário para a defesa de direito próprio. A melhor solução para sanar essa inconstitucionalidade parcial não está, porém, em expungir do ordenamento jurídico a regra do artigo 17, caput da Lei de Improbidade Administrativa, porquanto ela não é completamente inconstitucional. Em respeito à legítima deliberação política dos poderes legislativo e executivo, com a qual se imbrica o princípio da presunção de constitucionalidade das leis, considero que a regra não significa necessariamente alijar a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios da legitimação ordinária para o juizamento das ações de improbidade administrativa. A propósito, ao deferir parcialmente a de referendo da Corte, a medida cautelar vindicada, assim concluiu o ilustre relator. Conceder a interpretação conforme a Constituição, ao caput dos parágrafos 6º a 10º e 14 do artigo 17 da Lei 8.429 de 92, com a redação dada pela Lei 14.230 de 21, no sentido da existência de legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa. Aqui, se me permite Sua Excelência, proponho apenas uma pequena distinção. A competência concorrente se mostra possível nas hipóteses em que o ente estatal tiver sofrido dano patrimonial e busque a sua reparação, sendo objeto da ação de improbidade o pedido do correspondente ressarcimento integral. E recordo que ao ressarcimento integral do dano é tido pela Constituição Federal como uma sanção autônoma pela prática do ato de improbidade, parágrafo 4º do artigo 37, de modo que a ação que busque a reparação tem como causa de pedir a possível prática de improbidade administrativa. É a ação de improbidade também, como qualquer outra, embora limitada ao pedido de aplicação de apenas uma das sanções, o que não impediria que o Ministério Público eventualmente também ingressasse com outra ação de improbidade, buscando a aplicação de outras sanções. Aliás, na sistemática atual, não é raro que o gestor responda por ações de improbidades propostas pelo Ministério Público e pela Advocacia Pública em razão dos mesmos fatos.
Hipóteses outras, como naquelas de atos atentatórios a princípios da administração pública, sem efetivo dano patrimonial ao erário, devem ficar subordinadas à legitimidade ativa ad causa do Ministério Público, conforme decisão do legislador, dentro do espaço de conformação que lhe foi outorgado pela Constituição, conforme expressei acima. Vale reafirmar, no caso de prejuízo ao erário, a ensejar o correspondente pedido de ressarcimento, a legitimidade ativa de causa não poderia ter sido subtraída da Fazenda Pública. A ela, por sua advocacia ou procuradoria, ainda mais até que ao Ministério Público, incumbe acionar o Poder Judiciário para tal finalidade, que seria o ressarcimento. No ressarcimento, a legitimação da Fazenda Pública é inclusive ordinária, pois está ela em juízo reclamando o direito próprio. O Ministério Público, por sua vez, tem legitimidade extraordinária para defender em nome próprio o direito alheio, em decorrência da previsão constante na lei. Não havendo prejuízo ao erário, não há também legitimidade ordinária em favor do ente estatal para a propositura de ação de improbidade. A lesão mais claramente se dirige ao interesse difuso de tutela da moralidade administrativa, que é o interesse do Estado aparato, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios, entendido como pessoa dotada de personalidade jurídica de direito público. A legitimidade do Ministério Público nessas situações, sem dano patrimonial ao Estado, decorre não apenas da lei, mas também da própria Constituição, caput do artigo 127. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem pública, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Por tais razões, divijo parcialmente da solução dada pelo ilustre relator quanto ao artigo 17 da Lei 8.429 de 92. Proponho que o Tribunal dê o dispositivo e interpretação conforme a Constituição Federal, de sorte a reconhecer também aos entes estatais legitimidade para o ajuizamento das ações por improbidade administrativa apenas em casos nos quais haja alegação de dano ao erário e a ação proposta pela Fazenda Pública vise exclusivamente ao seu ressarcimento. Artigo 17b da Lei 8.429 de 92. Pelos mesmos fundamentos já expostos, concluo de maneira idêntica quanto aos acordos de não persecução civil. A legitimidade da Fazenda deve ficar restrita ao ressarcimento. Logo, havendo prejuízo ao erário, a legitimidade para celebrar acordo de não persecução civil será do Ministério Público e do ente estatal, concorrentemente, este apenas quanto à questão do ressarcimento. Não há inconstitucionalidade quando a lei atribui ao Ministério Público a prerrogativa exclusiva de celebrar, com o perpetrador da improbidade, acordo de não persecução civil. Todavia, para que tal regra de legitimidade se ajuste aos mandamentos da Constituição Federal, é imprescindível condicionar o cogitado acordo à prévia manifestação do ente lesado. Não se pode, ademais, deixar de admitir que a Fazenda Pública, ela mesma, faça o acordo de não persecução civil, especificamente quanto ao ressarcimento em caso de dano ao erário. Tal proibição, que pode ser extraída de uma interpretação literal da norma impugnada, induziria certa incapacidade jurídica ao ente público, totalmente incompatível com a independência de atuação que é íncita ao Poder Executivo. O Ministério Público, nesse último caso, deve ser ouvido como fiscal da ordem jurídica. Em suma, ao artigo 17b, deve-se dar interpretação conforme para admitir o acordo de não persecução celebrado pela Fazenda Pública, especificamente quanto ao montante do ressarcimento quando houver lesão ao erário. No parágrafo 20 do artigo 17, que foi assim redigido. A assessoria jurídica que emitiu o parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos praticados pelo administrador público ficará obrigada a defendê-lo judicialmente, caso este venha a responder à ação por improbidade administrativa até que a decisão transite em julgado. Dizem as autoras das ações diretas que, quando as procuradorias impõe-se o ônus de defender agentes públicos ímprobos, a legislação ofenderia a autonomia e o poder de auto-organização dos entes subnacionais. Com a devida vênia, esse argumento não procede. A norma é típica de direito processual, ao atribuir a certo patrono a legitimidade ad processum para a prática dos atos processuais de defesa do acusado de improbidade. Assim, está dentro da competência legislativa própria da União, artigo 22, inciso 1. As procuradorias dos Estados, ao atuarem em juízo, o fazem sob a disciplina do direito processual, editado pela União, e não de normas locais. Não há qualquer inconstitucionalidade formal, assim, em lei federal, criar obrigações de representação processual para as procuradorias locais, quando estas têm
implicação direta com os fatos discutidos em juízo. Veja-se que a lei federal não criou uma representação arbitrária para as procuradorias locais, mas antes disciplinou um aspecto relevante dos atos praticados pela própria procuradoria, quando estes são questionados em juízos. Ao contrário do que afirmam as autoras, não foi instituído para as procuradorias dos Estados-membros, pura e simplesmente, a obrigação de defender agentes públicos acusados de improbidade. A lei impugnada determina claramente que cabe às assessorias jurídicas a defesa do parecer, atestando a legalidade do ato praticado, o que apenas, eventual e indiretamente, implicará a defesa do agente público. Por exemplo, se o agente público tiver agido de forma diversa do recomendado pelo parecer jurídico, já não haverá, pela lei, a obrigação de defesa dele pela advocacia pública, se for acusado de improbidade. Igualmente, se o próprio parecer for acoimado de ímprobo, é claro que não haverá obrigação para a Fazenda de defender o parecer. Então, não é o agente que a assessoria jurídica defende, mas sim seu próprio ato. Aliás, a legitimidade das autoras para a impugnação desse ponto da lei é até questionável, porque se utiliza o diploma legal da locução assessoria jurídica. Por ela deve-se entender, obviamente, qualquer órgão técnico jurídico da administração direta e indireta, e não apenas aqueles da advocacia pública, relacionados no artigo 131 e 132. A assessoria jurídica das empresas públicas e sociedades de economia mista, por exemplo, que não integram o conceito de advocacia pública, também estão abrangidos pela norma impugnada. E mesmo pareceristas privados, escritórios contratados em pequenos municípios que não têm procuradoria estruturada. Se derem pareceres que embasarem atos administrativos, precisam depois defender esses pontos de vista, caso o agente seja acusado de improbidade, a despeito de ter agido de acordo com o parecer. Em adição, deve-se observar que o ônus atribuído às tais assessorias jurídicas não é irrestrito, e muito menos sem razão. Volto a insistir, para que aquilo ocorra é necessário que o ato administrativo, alegadamente ímprobo, tenha sido praticado de acordo com prévio parecer favorável da assessoria jurídica da entidade ou do órgão público. Importa ter em mente, por isso mesmo, que a defesa da tese da rigidez do ato administrativo sob censura significará, antes de tudo, a defesa do ato do órgão consultivo e só reflexamente do agente público que o praticou. Ora, na pauta julgamento conjunto, ADI 7042 e 7043. STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propurações por improbidade administrativa. Quem vota é o ministro Nunes Marques. Que predisse a legalidade do ato administrativo tem o dever ético e jurídico de defender esse entendimento em juízo, o que apenas indiretamente beneficia o acusado da prática de improbidade. Não se pode perder de vista que muitas vezes o administrador sequer é alguém da área jurídica. É justo que, tendo agido em conformidade com o parecer de órgão de assessoramento legal, ele seja defendido por essa assessoria e não tenha que contratar terceiros com recursos próprios para sustentar a legalidade do ato praticado de acordo com a orientação técnico-jurídica que lhe foi dada. O órgão técnico-jurídico foi obrigado por lei a defender o ato administrativo praticado de acordo com o prévio parecer autorizativo que emitira, e não propriamente o agente, embora, por decorrência lógica, acabe também, com base nos mesmos fundamentos, defendendo o agente público que vier a ser acusado. Não deixa de ser irônico que, na mesma ação direta de inconstitucionalidade, em que se pede para que a advocacia pública possa ajuizar certas ações punitivas, que não estão propriamente dentro do seu foco de atuação, peça-se também ao contrário, isto é, que a advocacia pública não defenda atos que ela mesma afiançou. Com a devida vênia, percebo certa incoerência nessa acumulação de pedidos. Por essas razões, reputo constitucional o parágrafo 20 do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, por estar perfeitamente dentro do espaço de conformação do legislador e ter um fundamento razoável para a sua edição, excluindo-se de seu alcance tão somente os atos praticados em desconformidade com o parecer ou as situações em que o próprio parecer for tido como ímprobo. Artigo 3º da Lei 14.230. Trata-se de norma de transição coerente com a nova disciplina dada à legitimidade ativa para a propositura de ações de improbidade administrativa. Logo, em todos os casos em que seja constitucional a exclusão da legitimidade ativa da Fazenda Pública para a propositura da ação de improbidade, conforme já expus, é também constitucional a regra de transição ora impugnada. No entanto, a interpretação conforme a Constituição, que propôs acima, admitindo a Fazenda Pública como legitimada concorrente para a propositura de ações que vise exclusivamente ao ressarcimento dos cofres públicos, em casos de improbidade que causem lesão ao erário, faz com que também precisemos dar aqui interpretação conforme a regra de transição.
Ora, se a entidade estatal tem legitimidade concorrente para a propositura da ação de improbidade, nos casos de busca exclusiva de ressarcimento por danos causados ao erário, não faz qualquer sentido condicionar seu prosseguimento à assunção de ação pelo Ministério Público. Portanto, nas ações de ressarcimento propostas pela Fazenda Pública, em casos de improbidade que causem danos ao erário, não se mostra necessária a aplicação da regra de transição impugnada, pois a Fazenda Pública permanece com legitimidade, segundo pensa, para propor a respectiva demanda. Inciso 10 do artigo 4º da Lei 14.230. Em específico, a impugnação não aponta qualquer parâmetro de controle que tenha sido violado pelas revogações decorrentes do artigo 4º, inciso 10, da Lei 14.230 de 2021. As normas revogadas referiam-se majoritariamente à articulação das ações propostas pela Fazenda Pública com a atuação do Ministério Público. Visto que considero constitucional a atribuição da legitimidade exclusiva ao Ministério Público, exceto nas ações de ressarcimento, a disciplina decaída perdeu mesmo seu sentido e seria revogada, na pior das hipóteses, tacitamente. Ademais, como bem fez anotar o Procurador-Geral da República, as normas dos dispositivos revogados subsistem, ainda que sem absoluta identidade de conteúdo e agora ajustados ao novo modelo legislativo, noutros que lhes vierem a substituir. Por isso, no particular, deixo de conhecer das ações conforme precedentes dessa Corte. E a parte dispositiva, senhor presidente, fica com a seguinte redação. Eu conheço parcialmente das ações e, na parte que conheço, julgo-as procedente para assentar a constitucionalidade dos artigos 17 e 17b da Lei 8.429, de 92, com a redação dada pela Lei 14.230, de 2021, dando-lhes interpretação conforme, de maneira a reconhecer, quando existir prejuízo ao erário, a subsistência de legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura de ações de ressarcimento e para a celebração de acordos de não persecução que visem exclusivamente o ressarcimento ao erário. Declarar constitucional o parágrafo 20 do artigo 17, também dando interpretação conforme, para esclarecer que a defesa do agente público pelo órgão de assessoria jurídica apenas é obrigatória por esta quando o ato alegadamente ímprobo estiver de acordo com o parecer e, ademais, não for o próprio parecer inquinado de improbidade, declarar a constitucionalidade do caput do artigo 3º e dos parágrafos 1º e 2º da Lei 14.230 de 2021, dando-lhes também interpretação conforme a Constituição, para esclarecer que tal disciplina transitória não se aplica à pretensão de ressarcimento ajuizada pela Fazenda Pública. E não conheço da ação quanto à impugnação feita no inciso 10 do artigo 4º. É como voto. Muito obrigado, ministro Cássio Nunes Marques. Agora passo a palavra para o voto para Sua Excelência, o Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Muito obrigado, senhor presidente. Saúde Vossa Excelência. Cumprimento as eminentes ministras, Carmen Lúcia Rosa Para o Verde, voto, o excelentíssimo ministro Edson Fachin. Sua Excelência o relator, ministro Alexandre de Moraes e os eminentes ministros que me antecederam na votação. Cumprimento também as sustentações orais que aqui vieram à colação da Procuradoria-Geral da República, hoje aqui representada e muito bem representada por Sua Excelência, professor Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, pelos advogados e advogadas aqui presentes. Senhor presidente e eminentes pares, eu juntarei declaração de voto, creio que a matéria, pelo menos meu modo de ver, está com sua nitidez bem exposta, e nesta declaração de voto, que na formulação escrita tem mais de 3 dezenas de páginas, está contido nela, fundamentalmente, o acompanhamento que faço integralmente do voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator. Creio que Sua Excelência, com licença da divergência, desatou bem as duas questões centrais que aqui estavam sendo postas. Primeiro, a da legitimidade exclusiva ou não do Ministério Público, e segunda, do papel das atuações dos advogados públicos, das procuradorias, no que diz respeito ao papel das assessorias jurídicas diante do parecer
eventualmente omitido e da defesa do respectivo imputado. As respostas que o eminente ministro Alexandre Moraes trouxe à colação vão ao encontro da percepção que tenho. Sua Excelência, aliás, como todos os votos, rechaçaram a preliminar em pauta, julgamento conjunto ADI 7040 e 7043. STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propurações por improbidade administrativa. Proposta pela ANAP. Quem vota é o excelentíssimo ministro Edson Fachin. Dos Estados do Distrito Federal e a 7043 pela Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais. Na imagem, homem branco, cabelos brancos, bigode branco, usa óculos de grau, veste um terno preto, camisa branca, gravata na sala. Há compreensões distintas, mas os paradigmas de controle de constitucionalidade não deixam dúvida, na leitura que faço, a chancelar a inconstitucionalidade que aqui foi suscitada. É a Constituição que estabelece o filtro de controle acerca da própria legalidade constitucional, e não o inverso. Portanto, nesta perspectiva, nomeadamente à luz do que prevê o artigo 129 da Constituição e do que, aliás, a própria Procuradoria-Geral da República aqui asseverou e reiterou em sustentação oral, não há, no texto constitucional, esse óbice que se traduz no impedimento das demais entidades legitimadas a promover não apenas a ação civil pública, como também o acordo de não persecução diante de imputação de natureza civil. Por isso, senhor presidente, sendo bastante breve, eis que os votos anteriores, creio que já se alongaram de maneira exemplarmente suficiente para dar mais nitidez à matéria. O voto que trago é o de confirmar integralmente a cautelar que houvera sido concedida por Sua Excelência o relator, reconhecendo a inconstitucionalidade sem redução de texto do caput e parágrafos 6º, 10C, 14 e 20 do artigo 17 da Lei 8429 e dos demais dispositivos que aqui me permitam reproduzir e que estão no voto de Sua Excelência o relator, no sentido de reconhecer a existência de legitimidade ativa concorrente entre o Ministério Público e as pessoas jurídicas interessadas para a propositura da ação por ato de improbidade administrativa, bem como a inconstitucionalidade do artigo 3º da Lei 14.230. Acolho, portanto, a procedência parcial que Sua Excelência trouxe à colação. Creio que há razões jurídicas suficientes para tanto, embora também me conforte alguns argumentos de natureza ética e também de uma moralidade objetiva que se extrai da Constituição, precisamente na perspectiva de defender o erário público, de defender o interesse público. Interpretação e compreensão em sentido diverso, na mirada que trago, vai de encontro e, portanto, se choca com esta perspectiva de defesa do interesse público, de defesa do erário público. Com essas sintéticas razões, senhor presidente, pedindo vênia a divergência, acompanhe integralmente o eminente ministro relator. Como voto e juntarei a declaração. Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Como vota Vossa Excelência, ministro Roberto Barroso. Muito boa tarde, presidente, senhoras ministras, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente, ministra Carmen Lúcia, prezados colegas. Cumprimento igualmente o eminente relator, o ministro Alexandre de Moraes e todos os demais colegas. Presidente, o meu voto por videoconferência, breve, o voto do ministro Luiz Roberto Barroso. E, na verdade, eu acho que o presente processo ele é bastante importante, mas muito simples também. São três, a meu ver, as questões em discussão. O que nós temos aqui é uma lei editada pelo Congresso, 14.230, que produziu
no que se discute nesse processo, 3 alterações na legislação sobre improbidade. Na primeira delas, excluiu a legitimidade das pessoas jurídicas interessadas, portanto, das entidades STF julga a estatais, legitimidade exclusiva União, do Ministério estados Público para propor ações por improbidade administrativa. da Julgamento conjunto legitimidade ADI para 7042 ação de 7043. improbidade e celebrar acordo de não persecução civil. Esse é o primeiro ponto que foi tratado nessa lei. No segundo ponto, ela atribui à advocacia pública o dever de promover a defesa do agente público ao qual se imputou o ato de improbidade, se a sua decisão pela prática daquele ato tivesse baseado em parecer do órgão público afirmando que aquela conduta era legal. E, em terceiro lugar, presidente, a lei estipula um prazo para que o Ministério Público declare se deseja ou não prosseguir naquelas ações que foram ajuizadas pelas entidades estatais que, anteriormente a essa lei, tinham efetivamente legitimidade para propor tais ações. Na minha visão, presidente, e acompanhando aqui a posição do eminente relator e pedindo vênia à divergência, penso que há, sim, incompatibilidade com a Constituição nessas 3 proposições. A primeira delas, ao impedir as entidades estatais interessadas de ajuizarem a ação de improbidade, me parece que há um contraste claro com o artigo 23, inciso 1º da Constituição, que diz ser competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, logo no inciso 1, zelar pela guarda da Constituição, das leis, das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. E, portanto, a possibilidade propositura dessas ações se me afigura essencial para a proteção do patrimônio público de acordo com o mandamento constitucional. O segundo ponto é o que dá ao agente acusado de improbidade a prerrogativa de ser defendido pelo advogado público da entidade se o órgão de assessoria jurídica tiver se manifestado favoravelmente à prática do ato, à sua legalidade. Aqui, presidente, do ponto de vista material, não vejo nenhum problema nessa norma e muitos estados já adotam essa possibilidade, inclusive o estado do Rio de Janeiro. A defesa do agente público pela Procuradoria do Estado, sobretudo se ela tivesse manifestado pela legalidade do ato. O problema que vejo aqui, no entanto, mais até do que um problema federativo de uma lei federal dispor sobre uma atribuição que seria das procuradorias ou dos órgãos dos estados e dos municípios, é uma inconstitucionalidade formal, porque trata-se evidentemente de uma questão que envolve a organização administrativa dos entes estatais e, a meu ver, portanto, a competência de cada um deles sem essa imposição vertical de uma regra única. Portanto, eu acho que é perfeitamente possível, quando não desejável, que os estados e municípios defendam, sim, o agente público que praticou o ato com base em parecer que atestava a sua legalidade, mas penso que a via adotada aqui padece de inconstitucionalidade formal. E, por fim, presidente, o único sentido de se dar ao Ministério Público a competência para dizer se prosseguiria ou não nas ações já ajuizadas pelas entidades estatais, se deveria ao fato de elas haverem perdido o direito de propositura, o que nós aqui estamos superando para dizer que a exclusão da legitimação ativa das entidades estatais interessadas não é constitucional. Logo, por arrastamento, tem que cair o artigo 3º aqui desta lei, porque atribui ao Ministério Público o poder de continuar ou não ações que não foi ele que propôs e que, pela decisão que nós estamos tomando aqui, podem continuar a ser acompanhadas pelos entes estatais. Portanto, eu estou aqui, a minha tese de julgamento, eu sempre faço isso nos meus votos, coincide em substância com a proposta do ministro Alexandre de Moraes. A minha tese é a seguinte: é inconstitucional lei que exclua a legitimidade das pessoas jurídicas de direito público para propor ações de improbidade administrativa,
por ser esse um meio essencial para que tais entidades cumpram o dever constitucional de zelar pelo patrimônio público. Com essas breves considerações, presidente, eu estou acompanhando o voto do eminente relator, cumprimentando Sua Excelência pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigado, ministro Luiz Alberto Barroso. Um voto a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento os queridos colegas, em especial o eminente relator, que, como sempre, trouxe um voto, do meu ponto de vista, absolutamente substancioso, pertinente. Quem vota é a excelentíssima ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. A LIDE. Reitero, cumprimento o doutor Paulo Gonet, nosso, que hoje está representando o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República. Eu reitero, senhor presidente, o júbilo que ontem eu externei pelo retorno da ministra Carmen Lúcia ao Tribunal Superior Eleitoral, na condição de ministra titular. Sua Excelência devolvendo a presença feminina àquela casa. Tenho certeza, juntamente com o ministro... STF julga a legitimidade exclusiva do Ministério Público para propurações por improbidade administrativa. Julgamento conjunto ADI 7040-7043. Da nossa democracia, na Casa da Democracia, que é o TSE. Eu cumprimento também os advogados que ontem ocuparam com a competência costumeira a tribuna e... facilitando o trabalho de Vossa Excelência, até porque temos uma limitação de horário. Eu tenho uma declaração de voto que trago, escrita, né, alongada, mas eu vou me eximir de maiores considerações, porque, como já adiantei, eu comungo em gênero, número e grau com o voto do eminente relator, ministro Alexandre de Moraes, que já também foi acompanhado pelo ministro Luiz Edson Fachin, pelo ministro Luiz Roberto Barroso, e pedindo toda a vênia as compreensões contrárias. Então, eu conheço das duas ADIs, a 7042 e 7043, e julgo parcialmente procedentes os pedidos, nos termos do voto do ministro relator. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Ministro Dias Toffoli, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, renovando os cumprimentos da Vossa Excelência, as eminentes ministras Carmen Lúcia, Rosa Weber, nosso decano, ministro Gilmar, nosso professor, ministro Ricardo Dias Toffoli, ministro do STF, para o voto. Ministro Fachin, ministro Barroso, ministro Alexandre, ministro Cássio, ministro André, doutor Paulo Gonet, os advogados, especialmente aqueles que se manifestaram oralmente na data de ontem, cumprimentar também o voto trazido pelo eminente relator, sempre com a proficiência, aliás, Sua Excelência sempre atuando de maneira firme, correta e fundamentada, sempre com fundamentos STF julga a legitimidade exclusiva do Ministério Público para propurações por improbidade administrativa. Julgamento conjunto ADI 7040-7043. Mas aqui eu vou ter uma divergência em parte. Uma divergência em parte, fruto de algumas conversas, inclusive durante a tarde de ontem, no lançamento do primoroso livro de Vossa Excelência, ao final da sessão, o ministro Luiz Fux, com os colegas que foram advogados gerais da União, o ministro André e o ministro Gilmar Mendes. Eu não vou fazer leitura do voto, vou direto ao ponto. A pequena divergência, e aí eu tenho que também registrar que a proposta que eu vou trazer já é uma proposta baseada numa minuta que me passou, e eu não quero antecipar o voto de Sua Excelência, o ministro Gilmar, mas diante nosso tribunal cada dia mais tranquilo, mais liano, todos nós atuando de maneira consorte a uma melhor solução, eu não quero dizer que é um plágio, mas dizendo que foi a partir da proposta de Sua Excelência, diante dessa maneira cordial de nos tratarmos entre nós, e já antecipara também ao ministro relator que teria essa pequena divergência. A divergência é a preocupação do ente público, ele ter, sim, a capacidade, concordo com os votos proferidos, mas essa capacidade ficar limitada ao ressarcimento do dano causado. E uma breve justificativa, depois farei juntada de voto por escrito,
professor ministro Ricardo Lewandowski. E aqui eu me lembro também do ministro Marco Aurélio, que sempre dizia que um espirro aqui repercute em todo o país. É que nós temos mais de 5.500 municípios no nosso país. E nós, principalmente aqueles que vêm do interior, sabem muito bem. Muitas vezes um opositor assume a prefeitura e começa a fazer uma persecução contra o adversário, uma devassa. Então, é fato, sim, o ressarcimento é possível, mas as consequências da improbidade, eu penso que essas devem ficar exclusivamente na ação do fiscal da lei e daquele que a Constituição deu na forma do artigo 129 os poderes para tanto, que é o Ministério Público. Então, vou fazer juntada de voto. Nesse ponto, farei a leitura apenas do dispositivo. Um segundo ponto, que eu tenho também uma pequena divergência, diz respeito em pauta, ao parágrafo conjunto 20 ADI 7040-7043. Relator, ministro Alexandre de Moraes. O ente público para o voto, deverá ministro Dias fornecer a Toffoli. defesa do acusado quando o ato administrativo foi praticado de acordo com o parecer. Muitos atos administrativos sequer têm parecer. E muitos atos... A maioria não tem. A maioria não tem sequer parecer. E nós temos, e isso é algo que é mais uma inovação que ocorreu na administração pública a partir exatamente do nosso decano, não é, que, apesar de muito jovem, tem muita e longa estrada no serviço público, lá desde a época de Sarge, depois de advogado-geral da União, quando realmente, e aí veio o legislador e legitimou uma ação da ministra Carmen. Vossa Excelência também exerceu o cargo de advogada pública-chefe, como procuradora-geral do Estado de Minas Gerais, sabe muito bem que muitas vezes há uma ação e aquele ato, apesar de estar sendo apontado como improbo, como um ilícito, como a necessidade de ressarcimento, muitas vezes não há, tanto que várias ações são julgadas improcedentes. E, às vezes, o bom administrador é colocado numa situação de ter que fazer a defesa com seus custos pessoais de uma ação que foi importante para o Estado. Então, o Estado deve, sim, é autorizado, não é um direito subjetivo do requerido numa ação, mas o Estado está autorizado, esse é o termo da lei, esse é o termo da legislação federal, o ente da advocacia pública está autorizado, uma vez requerido pelo acusado, pelo requerido, de fazer-lhe a defesa. E muitas vezes, e aqui também tem a hipótese do ente ser o autor da ação. Então, aí o que se faz? Se entender por bem, pode designar um procurador público, um advogado público ad hoc, para fazer aquela defesa. Também uma inovação que veio na AGU da administração do ministro Gilmar Mendes, e que eu também cheguei a fazer essas designações por entender que era um caso duvidoso, embora estando, não é, como advogado da União e a União à frente, mas dá-lhe ao acusado a possibilidade de fazer-se valer, na dúvida, pela defesa, uma vez ele requerendo e sendo uma situação de dúvida, dar-lhe a possibilidade de o Estado fazer-lhe a defesa com a designação de um profissional ad hoc. E aqui, mais uma vez, rememoro o ministro André, que quando fui advogado-geral da União, tive a honra, o prazer e a alegria de designar, ao criar o Departamento de Defesa da Probidade Administrativa, para entrar com as ações exatamente de ressarcimento aos cofres públicos da União dos prejuízos causados, sejam por gestores da própria União, seja por gestores e entes privados e instituições privadas que geriram recursos públicos transferidos a estados, Distrito Federal, municípios e entidades privadas, que tinham sido glosados no Tribunal de Contas da União, e eu tive a honra de, ao criar esse departamento, designar o ministro André Mendonça, que em 2 anos e meio em que fui advogado-geral da União, recuperou, na época, ministra Rosa, entre março de 2007 e outubro de 2009, 2,5 bilhões de reais. Fica
meu cumprimento, meu registro e meu orgulho. Quem vota é o tê-lo ministro tido Dias Toffoli. como um chefe desse departamento. Pois não, Se me permite, ministro Toffoli, na verdade, assim, ontem fiz um elogio expresso à gestão do ministro Gilmar Mendes e por méritos... Intervém o ministro André Mendonça. E ao fazê-lo não fiz somente Imagem por aberta, mim, mas por um plenário físico do reconhecimento STF. amplo Todos da os ministros em Advocacia Geral da plenário. União, e também o fiz a Vossa Excelência. E nesse ponto específico, o meu registro de que, no meio de por vezes de tantos questionamentos... André Mendonça, ministro do nós STF. podemos, senhor presidente, ter nossas divergências, até de posições jurídicas, mas o meu testemunho público, que é também compactuado pelos membros da instituição, de que Vossa Excelência teve uma gestão proba, íntegra, eficiente e que valorizou os membros da instituição. Na gestão de Vossa Excelência, mesmo abrindo frente ao desafio de fazer de forma sistematizada e organizada uma atuação que até então não havia dessa maneira, com as sensibilidades próprias a esse tipo de atuação, a gestão de Vossa Excelência, ela não só estruturou, mas estimulou essa atuação responsável. O que eu quero dizer com isso é que diga-se o que quiser, mas Vossa Excelência teve uma contribuição determinante na defesa da probidade, na prevenção da corrupção e na boa governança pública do nosso país, também como advogado-geral da União. É uma manifestação pública. Fiz ontem também meus registros ao ministro Gilmar, e que poderá fazê-lo também e esclarecer alguns pontos dessa contribuição dele à frente da Advocacia Geral da União, mas saber que a Advocacia Geral da União, sob a gestão de Vossas Excelências, atua de forma independente sempre e na busca do interesse público sempre. É um reconhecimento público que me sinto privilegiado em fazê-lo, mas também na obrigação de fazê-lo da tribuna e perante os demais colegas desse Supremo Tribunal Federal. Muito... Da bancada, como me corrigiu. Ministro Toffoli, pois não, ministro Alexandre. Também faço minhas as palavras do ministro André em relação à atuação de Vossa Excelência na AGU. Só gostaria aqui de pontuar, acho importante, até em virtude do que entendo seja o entendimento daqueles que me acompanharam. O que a norma prevê aqui é a obrigatoriedade, primeiro, como lembrou o ministro, também lembrou o ministro Luiz Roberto Barroso, uma norma federal vinculando todas as procuradorias Alexandre de Moraes, ministro do estaduais. STF. Segundo, aqui é uma obrigatoriedade, numa discussão, a obrigatoriedade da assessoria jurídica que emitiu parecer atestando a legalidade prévia do ato administrativo em defender o administrador público. Como eu disse ontem, e repito hoje, as secretarias de Estado, por exemplo, todas têm consultoria jurídica à Procuradoria. Atestam uma determinada licitação, a legalidade daquele ato da licitação. Entre a legalidade do ato e o que o administrador faz durante a execução do ato, há STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Legal. A licitação legal, o contrato administrativo foi assinado legalmente, e na execução ocorre um superfaturamento. Aqui existe uma obrigatoriedade. E essa obrigatoriedade, a meu ver, é inconstitucional. O que não é inconstitucional, inclusive a maioria dos estados já prevê, inclusive o estado de São Paulo, é um pedido do ex-administrador, ele faz uma solicitação, às vezes direto à Procuradoria, às vezes a um conselho, numa secretaria de administração, exatamente dizendo, olha, a minha conduta foi absolutamente conforme o parecer. Existe essa análise e aí se nomeia um procurador para defendê-lo. Então, são coisas diversas. Aqui, em que pese, além dessa vinculação federal a órgãos estaduais e municipais,
Aqui não há esse balanceamento. Então, o Procurador de Estado deu parecer dizendo que o contrato administrativo era legal. Só que, simplesmente, o administrador, durante a realização desse contrato, por exemplo, isso ocorre, lamentavelmente, atestou que o material chegou e o material nunca foi entregue. Olha, o que o procurador do Estado, a Procuradoria, tem que defender esse gestor. Por isso, esses órgãos estaduais. Eu digo isso porque conversei com Vossa Excelência ontem, inclusive, dizendo que o meu posicionamento ao declarar a inconstitucionalidade dessa norma não afasta de maneira alguma a possibilidade dos entes federativos estipularem por lei essa possibilidade de análise, caso a caso, de eventualmente oferecerem a defesa. Obrigado, ministro. Eu que agradeço, eminente relator. Ministro Toffoli, Pois não. perdoe-me ingressar. Intervém o ministro Ricardo Lewandowski. Eu, já adiantando, de certa maneira, meu voto, estava absolutamente preparado para acompanhar o ministro Alexandre Moraes em toto. Mas os argumentos de Vossa Excelência me sensibilizaram realmente. Primeiro, segundo bem entendi, Vossa Excelência preconiza que os consectários de uma ação de improbidade que sobejam o mero ressarcimento ao erário público devam ficar a cargo do Ministério Público. Quer dizer, o representante jurídico do ente administrativo deve se contentar em fazer com que essa importância desviada indevidamente retorne aos cofres públicos. Eu entendo que esta é uma proposta que merece uma reflexão da Corte e eu estou pronto para pensar sobre essa questão. A segunda proposta de Vossa Excelência, se bem entendi, também me parece que faz muito sentido. A grande maioria dos administradores públicos, e falo isso sobretudo quando nós consideramos os prefeitos municipais, são mais de 5.500 em todo o Brasil, saem das prefeituras sem nenhum recurso pessoal. São pessoas pobres, no sentido jurídico e até econômico da palavra. E como existe esta situação a qual o ministro Toffoli se referiu, muitas vezes a administração, o sucessor, quem sucede um administrador público é alguém da oposição, que fez oposição política a quem deixa a administração pública. E muitas vezes há devassas, há perseguições, e a pessoa sai da prefeitura ou sai da administração pública, não tem como se defender, não tem recursos, precisa contratar advogados privados. Então, eu penso que faz sentido de que nós, talvez, aproveitando a proposta do ministro Alexandre Moraes, acho que aqui não há conflito. Não há. Não há conflito nenhum. O dispositivo, pois eu recebi e agradeço antecipadamente a proposta de Vossa Excelência, ministro. Não há nenhum conflito, quer dizer, nós simplesmente poderíamos esclarecer, sobretudo com relação à segunda proposta de Vossa Excelência. A primeira, talvez tenhamos que elaborar um pouco mais, mas dizer que o fato do representante do ente público buscar o ressarcimento das verbas desviadas em juízo não impede que ele seja defendido pelo próprio ente público. Não como uma obrigação, mas está o ente público autorizado, se assim entendê-lo, de fazê-lo. Independentemente de haver ou não... A imagem aberta, excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski. Se bem entendi... Ao lado do ministro Dias Toffoli. Realmente, quem já foi administrador público, e nós aqui praticamente todos já fomos, até a testa de órgãos judiciais, não é? Nós sabemos que 90% das nossas decisões têm que ser tomadas imediatamente, administrativas, não é? E dispensam pareceres. Portanto, é interessante isso. Nós temos que refletir sobre isso, até nós, quando saímos das presidências dos tribunais pelos quais fomos responsáveis, quer dizer, nós depois temos a expectativa, acho que legítima, de que as próximas administrações defendam os nossos atos, claro, desde que praticados dentro da legalidade. Presidente, Vossa Excelência me permite? Claro. Apenas para explicitar, diante da manifestação do eminente ministro Ricardo Lewandowski,
embora creio que Sua Excelência estava a fazer uma parte ou pediu a palavra, mas eu apenas gostaria de elucidar que o voto que eu proferi e reitero, acompanhando integralmente o eminente ministro relator, em que com a palavra o pese as excelentíssimo ministro judiciosas Luiz Edson ponderações que o Fachin. ministro Dias Toffoli traz à colação, difere substancialmente. A diferença aqui é substancial. Não entendo que haja apenas uma diferença de um ajustamento próximo. São duas posições bastante distintas e creio que não há necessidade de repisar as distinções, porque todos sabemos do que estamos a falar, e eu só reitero que mantenho um acompanhamento ao voto do ministro Alexandre Moraes. Presidente, eu só queria fazer uma observação, só para colaborar. Eu tenho a impressão que essa lei ela veio à lume exatamente em razão da nossa jurisprudência, no sentido de que, se o gestor pratica o ato calcado num parecer que lhe foi formulado, ele não age com dolo. Com a palavra o excelentíssimo ministro, presidente do STF, ministro Luiz Fux. O parecerista defender também o ato, porque a nossa jurisprudência é essa. Quer dizer, se o prefeito pratica o ato de acordo com o parecer que foi formulado, ele não tem responsabilidade porque ele não agiu com dolo. Essa é a jurisprudência. Essa é a jurisprudência. Só se provar concilium fraudes entre o gestor e o parecerista. Essa é a jurisprudência corrente. Presidente, perdão. Quando o próprio parecer é inquinado de improbidade. Aí quando o próprio parecer... Na verdade, é o inverso. O que nós julgamos é que o parecerista, ele não pode ser acusado de improbidade, salvo se demonstrar que o parecerista agiu com fraude. Agora, o administrador, ele não fica indene, ele não tem uma imunidade tão somente porque seguiu um parecer. Não tem uma indulgência plenária. Exatamente. Não, mas se ele está adstrito, se ele pratica o ato, adstrito aquilo que está no parecer, ele não agiu com dolo. Porque quem consulta não age com dolo. Agora, aqui a grande diferença colocada pelo eminente ministro Fachin é esse artigo, para mim, com todo respeito às posições de contrário, é inconstitucional. Agora, esse artigo não trata da questão que nós tratamos depois, dos estados terem uma norma específica para uma análise individualizada, caso a caso. Esse artigo traz uma vinculação obrigatória para a defesa de qualquer ato. Deu parecer para o contrato, não importa se superfaturou depois, tem que defender. Não. Então, eu também mantenho a total inconstitucionalidade. O ministro Toffoli, Vossa Excelência me permite? Pois não. Eu gostaria só de lembrar, um pouco na linha da experiência vivida, e, de fato, acho que o dispositivo ele faz, vamos dizer assim, uma ablação da realidade que é muito mais ampla. Não é? Quem fala é Gilmar Mendes, realidade, ministro decano da Suprema Corte. Na atividade pública, ela é muito mais ampla, porque, muitas vezes, as decisões são tomadas sem qualquer interferência do setor jurídico e sem até essa audiência que já foi observada. Né? Eu me lembro, por exemplo, para citar casos que são até públicos e notórios, de uma perseguição que se movia, à época, pela Procuradoria da República, por um dado sujeito da Procuradoria da República, ao secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. A AGU assumiu a sua defesa. Eu fui, talvez, o primeiro autor de uma medida autorizando. O presidente Fernando Henrique, quando deixou o cargo de presidente da República, respondia, por conta das ações, privatizações, a 140 ações, alguma coisa desse tipo. Então, veja, nenhuma imputação de ato de improbidade, mas discussões de política pública. Era a discussão sobre privatização. Portanto, esse é um saber de experiência feito. É disso que nós estamos falando. Aqui, na verdade, é um recorte, talvez, da
realidade essa questão do parecer. Como disse também o ministro Alexandre agora, muitas vezes os fatos que eventualmente são ilícitos não terão nada a ver com o parecer, são desdobramentos, são vícios na execução, pode ocorrer isso, como também podem estar ligados, né, em suma. Mas, de fato, tentar impedir que a Procuradoria faça a defesa é algo muito grave, porque isso, inclusive, passou a ser uma rotina na... Ministro Gilmar, Vossa Excelência me permite, claro que nós estamos em outra seara, nós estamos tratando de ações de improbidade administrativa, mas eu me recordo que durante o impeachment da ex-presidente Dilma, acusada de crime de responsabilidade, o advogado-geral da União assumiu a defesa. Sim. E ninguém estranhou, foi uma coisa absolutamente normal, até foi classificada pelo Senado Federal. Né? Exatamente, e não se cogitava se houve parecer, não houve parecer. Enfim, julgava-se atos da ex-presidente da República praticados no exercício da presidência da República. A necessidade dela contratar advogado particular. Exatamente, porque, vejam, todos nós que dirigimos órgãos do Poder Judiciário, quer dizer, quando nós deixamos o cargo, nós temos a legítima expectativa de que os nossos sucessores nos defendam naqueles atos que praticamos dentro da legalidade. Isso é absolutamente normal e talvez, até imaginando agora, nós possamos assentar isso até em obter dictum, que nada impede que os entes, enfim, públicos, dos distintos níveis político-administrativos, legislem sobre isso, disciplinem essa matéria, independentemente do fato de chegarmos a uma conclusão coincidente com a do eminente relator. E como eu dizia, fundamentalmente, a avaliação era discricionária por parte da administração, claro. Descobre-se que tem um flagrante ilícito, eventualmente até uma prática dolosa. É evidente que a administração poderá declinar, não é, fazer a avaliação. Mas, admitindo, o que nós tivemos ao longo desses anos, o problema todo é que me parece, eu sou, presidente, como eu estou há muitos anos nessa janela, como disse, comecei um pouco cedo nesse processo, eu sou hoje um cético, inclusive quanto a esse instrumentário de combate à corrupção. Né? Eu aprendi, por exemplo, que no Brasil o combate à corrupção, então, é até um bom negócio. Né? São pessoas que fazem dinheiro com o combate à corrupção, como está provado, né? Em vários episódios que eu não vou repetir. Então, é preciso ter muito cuidado com isso. E se usa também essa ação. Por que muitas vezes ações de caráter neutro, do ponto de vista de ilicitude, o sujeito não entrava eventualmente com uma ação de ressarcimento, que seria típico da própria administração. Não, entra-se com a ação de improbidade. Por quê? Porque se quer carimbar o sujeito. Normalmente, e o ideal é que o processo não termine. Por isso a importância da improbidade. Isso todo mundo que tem experiência na administração sabe. Quer dizer, tanto é que os dados mostram. E o temor, quando os deputados se debruçaram sobre isso, o temor que administradores passam a ter de que, se tomarem decisão, uma experiência muito comum de quem lida com a administração. Recebe-se uma notificação comunicando que pratique determinado ato ou se abstenha de praticar determinado ato, sob pena de ser alvo de uma ação de improbidade. Isto ocorre toda hora. Toda hora. É disso que se cuida. Portanto, ou o administrador pratica esse ato, mas você está falando do prefeito de Cabrobró. Não. Isso já ocorreu no Supremo Tribunal Federal. Faz parte da nossa história e do nosso folclore. Uma vez... Com a palavra, o excelentíssimo ministro Gilmar Mendes. Em pauta, julgamento conjunto ADI 7042 e 7043. Relator, ministro Alexandre de Moraes. Ameaçou o ministro Sidney Sanches
de ação por conta de pagamento ou não pagamento de vantagens no Supremo Tribunal Federal. É desse quadro que nós estamos falando. É preciso que haja, de fato, a contemporização e a contemplação da realidade. É disso que se cuida. Por isso que me parece que, nesse ponto, me parece que haver alguma convergência, é importante, é claro que a administração é que vai fazer a avaliação, mas que haja a possibilidade de que se faça a defesa do ato, porque me parece um tanto quanto elementar. A declaração de inconstitucionalidade sem uma outra consideração pode levar à impressão de que a defesa da administração ou da advocacia pública desses atos, desses agentes, será igualmente ilícito. Não me parece que seja sequer correto, porque, na prática, nós sabemos... Eu relatei, quando votei a questão da repercussão geral, me dá até vergonha de falar disto. Se há uma coisa que o Brasil deve a esses personagens, foi a estabilização da economia. Mas Pedro Malan, Pedro Parente e Serra, no Conselho Monetário Nacional, respondem ainda hoje por uma ação de improbidade. E a ação era muito sensível, pedia a eles, em relação a eles, a perda dos direitos políticos e a devolução de tudo que se gastou no PROER. Se a gente olhar, presidente, tem um filme, tem um documentário que está correndo aí, acho que no HBO Plus, o Max, sobre o Brasil, 12 moedas. Era um quadro de caos econômico. Tudo aquilo que se fez, o governo Sarney, o governo Collor, todos aqueles experimentos, e era um caos. Vendo a ministra Zélia explicar aquela retenção dos ativos financeiros, sem saber explicar, e depois o presidente do Banco Central, que talvez soubesse explicar o que era a medida, mas não sabia falar português. Então, era um quadro... Se a gente não soubesse que correspondia à realidade, diria, não, é uma ficção. Então, não houve, felizmente para eles, ação de improbidade. Mas, para quem fez parte de um programa exitoso, há uma ação de improbidade, ainda hoje, em tramitação aqui. Vejam os senhores. Por quê? Porque se fez uma política pública. E política pública também se pode fazer e dar errado, sem nenhum dolo, porque isso faz parte de um processo. Quantos de nós participamos na administração pública e lançamos projetos que depois se viram frustrados? Isso acontece nas nossas gestões, como acontece no contexto geral. Não obstante, se faz um prognóstico. Esses dias eu estava conversando com um governador insuspeito, e ele falando dos problemas da pandemia. E aí aparecem as imputações de superfaturamento. Eu disse, claro, na medida em que faltavam respiradores, os preços foram para as alturas, mas isso é algo elementar. E aí se diz, não, comprou, porque agora o preço está mais baixo. Quer dizer, todo esse desconhecimento, às vezes, da realidade, às vezes essa ablação, às vezes uma certa intencionalidade, mas tudo isso precisa ser olhado com muito cuidado. Por isso que me parece quase que óbvio que a administração possa e deva oferecer defesa nesses casos, porque estamos falando dos atos normais, não estamos supondo pessoas que, eventualmente, fizeram fraudes ou coisas do tipo. Isso que me parece importante racionalizar. E eu não tenho, infelizmente, por conta dos anos de vivência, de experiência,
não tem esse entusiasmo juvenil, assim, todos eles são combatentes da corrupção e tal, e estão engajados nesse processo. Quem viu os episódios que nós vivemos aí em tempos bem recentes, tem que olhar essa quadra com muita desconfiança. Eu vivi no governo Fernando Henrique Cardoso a realidade de um procurador que a toda hora fazia uma nova ação contra o governo, ação de improbidade. Se descobriu depois que ele fazia as ações até trazidas por advogados. Mas não é a regra. Mas acontece, e acontecia com grande enfado. E aí é uma coisa até curiosa. Esse papel, muitas vezes, se exerce com uma certa complacência da própria mídia. Você vê que hoje a mídia não fala mais nesse personagem. Decretou um pouco uma morte civil. É o procurador Luiz Francisco, que todos conhecem, mas que atuava como ninguém fala, a mídia não fala, presidente. No procurador Janot, ninguém fala. É como se não tivessem feito nada com ele. Ele que declarou que às 3 horas da tarde já estava bêbado, que quis derrubar um presidente da República se acoplando a órgãos de mídia e tudo. Mas não se fala mais dele, como se não tivessem participado disso. Então, só para dizer claramente que o combate à corrupção tem que ser feito de maneira escorreita. Ainda na sessão anterior, eu lembrava que aquela operação da tal Fundação de Curitiba levava 2,5 bi, ainda distribuía dinheiro para amigos. E esses dias o procurador Aras me chamava a atenção que aqui em Brasília, relativo a esse pagamento da JBS, se fazia uma operação em que a GV, sem o saber, com a participação do Joaquim Falcão, e a Transparência Internacional também estavam levantando 3 bilhões para uma fundação de combate à corrupção, algo abstrato. Quer dizer, é preciso que isso seja dito, que seja sabido, né, para que a gente tenha um ceticismo saudável em relação a isso e leia isso de maneira crítica. Por isso, eu gostaria de fazer essas notas. Não queria ter aprofundado tanto nesse tema, mas, embora não seja tão velho, eu comecei cedo na vida pública e tive a oportunidade de ver e, sobretudo, eu acho que é uma grande vantagem, de não esquecer, né? De guardar na memória, porque certamente também isso, às vezes, para alguns pode ser um conforto, né? Ter esquecido determinadas coisas, mas eu, pelo menos, vivo atormentado pela minha memória, felizmente, e portanto, vocês veem que sem nenhum papel eu estou lançando fatos e poderia lançar outros. Então, eu acho que é fundamental que nossa legislação seja adequada à realidade, que leve em conta isto, sem nenhum desapreço. Eu sempre acreditei que a grande força que se faz no âmbito do combate aos próprios desvios da corrupção é exatamente a melhora na institucionalidade. Considero um avanço essa lei ter trazido a exclusão do dolo. Eu me lembro que quando na Casa Civil ou na AGU era insistente o apelo dos procuradores para que nós mimetizássemos a magistratura e o Ministério Público, dar 2 meses de férias. Sempre repudiei isso de maneira muito clara. Disse, não, isso não é razoável. Outra pressão
que nós sofríamos, Ministro Toffoli, dar direito de advogar para os advogados públicos. Nunca permitimos isso, porque entendíamos que isso era uma porta para desvio, era uma vulneração da atividade. Vamos melhorar, sim, salários. Vamos fazer... Isso me parece fundamental em termos de ajustes institucionais. Essa confusão que Vossa Excelência enfrentou à frente do CNJ, que tentou fazer a unificação desses chamados acordos de leniência, nessa confusão que uma vez se faz com o MPU, outra vez com o CGU, outra vez com a AGU. E Vossa Excelência tentou fazer a tal política da porta única, né, de tentar fazer isso funcionar. Isso precisa ser racional. Eu ouvi de um colega que participou desse eventos da CGU, em que ele foi tentar entender como se baseavam os acordos para a imposição da leniência. E um procurador da República, desses notórios, disse a ele, ministro André, disse a ele, como que vocês calculam isso? Perguntava esse integrante da CGU. E o procurador respondeu, a gente pede e se eles aceitarem está definido o valor. Estamos falando disso hoje. Então, é preciso que tudo isso seja trazido para a realidade. E, nesse caso, estamos discutindo a questão da defesa. É fundamental. O ministro Lewandowski citou o caso. Amanhã, alguém... Imagine a situação de alguém que passa pelo eleitoral e que tem que fazer compra de todos nós já nos vimos nessas circunstâncias, de um número elevado de urnas. E depois você diz, olha, teve aí algum tipo de desvio, coisa do tipo. Nós sabemos que a Corte delibera, é pública, é transparente, mas não se livra desse tipo de hipótese. E aí se diz, mas não vai ter direito a advogado. Imagine o cenário desse ex-presidente do TSE, que agora sequer tem mais assento no Supremo, está agora na aposentadoria. Já não aparece ninguém. Quer dizer, não cresce mato, mas na sua porta, como se diz lá no Mato Grosso. Né? Por quê? Então é preciso ver isso. Mas você está, Gilmar, delirando. Você está falando de hipóteses hipotéticas, hiperbólicas. Não, lamentavelmente, não. Lamentavelmente, não. Nós estamos falando de realidades, pessoas de carne e osso, que usam, muitas vezes, das funções para atingir determinados objetivos políticos. Então, é preciso estar atentos a isso. Num país muito diverso. O ministro segura um copo com água na mão direita. Estados, são 5.600 ou mais municípios, com muitas diferenças. A imagem em segundo plano parte da plateia. Temos o município de Na pauta, São Paulo, julgamento conjunto, ADI que é uma das maiores 7042 e 7043. Relator é o ministro Alexandre de Moraes. Vários municípios extremamente pequenos. Então, é preciso que a gente leve em conta, exatamente na linha do que falou o ministro Lewandowski, que um suspiro aqui terá um reflexo, e às vezes um reflexo equivocado. Então, me parece que é fundamental que nós possamos, presidente, refletir sobre isto, porque, de fato, mesmo sem sumular, nós estamos estabelecendo uma orientação geral que vai ter, sim, efeitos. Então, eu sou um cético otimista, se é que é possível combinar as duas coisas, mas vejo sempre com cuidado, porque eu já vivi essa realidade e tive, talvez
o privilégio ou a aflição de não ter esquecido. Então, é preciso que nós manejemos com muito cuidado. Quando escutei as sustentações orais, já da assentada passada, dos procuradores falando da questão da ação de improbidade, fiquei muito sensibilizado com aquilo tudo. O combate à corrupção com efetivo. Não apresentam números, não mostram os resultados. Poderiam ter atuação preventiva em muitos casos. Não quero negar que, de fato, tem alcance essas ações e que é preciso ter essas ações até com efeito inibitório. Mas, obviamente, a gente não pode tratar desse tema de uma visão maniqueísta, em que, de um lado, estariam santos esperando a canonização e, de outro, bandidos, porque simplesmente foram expostos. Então, é preciso que isso seja olhado com o devido cuidado. E, nesse caso, o que se está propondo, simplesmente, é que se permita à administração autorizar a defesa de quem praticou atos de ofício. É razoável que se discuta. Claro que a lei talvez não tenha sido feliz aqui ao estabelecer essa ideia do parecer. Talvez isso tenha também um recorte muito forte da própria realidade, né, de situações específicas, mas se nós formos perscrutar a legislação, certamente são poucos os casos em que, de fato, se exige, se impõe o parecer. E muitas vezes são tomadas as decisões. Tanto é que a lembrança que vem a todos, esse é o caso da lei de licitação, né? Só que o procedimento é complexo e o procurador, obviamente, pode não ter nada a ver com eventuais desvios que se perpetrem. Então, queria fazer esse registro e fazer um pouco de registro de realidade, porque, obviamente, eu não tenho esse entusiasmo juvenil com esse exército de combatentes da corrupção. Eu já brinquei, até dando entrevista para os correspondentes estrangeiros, que o Brasil é tão singular, né, tem todas aquelas frases, não vou citar aqui até porque seria impróprio, Roberto Campos, sobre as peculiaridades do Brasil. Mas o Brasil tem peculiaridades que faz com que combatentes da corrupção quem vota é o ministro Gilmar Mendes. Né? E isto é, de fato, uma singularidade. Né? E são vários os casos, infelizmente, que a gente tem muito presentes, muito próximos. A matéria realmente ela é complexa, mas o ministro Dias Toffoli precisa concluir o voto dele. E eu só queria comunicar, como já o fizera no início da sessão, que nós temos a posse do Superior Tribunal de Justiça. Então, nós vamos conceder a palavra à Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, que vai concluir o seu voto. Serei breve, senhor presidente. Não, né? Fique à vontade. Mas, após a sua conclusão, nós vamos ter de suspender a sessão. Senhor presidente, antes de prosseguir nesse pequeno voto, mas que satisfez ao debate, gerado mais de 40 minutos, né, de debate, senhor presidente, eu não posso deixar envelhecer a necessidade Com a palavra o excelentíssimo ministro Dias Toffoli. André Mendonça pelas referências. E aí foram apartes e apartes, todos substanciosos, né, concluindo agora com o último aparte do nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, com toda a sua experiência histórica. E se nós, ministro André, conseguimos dar uma demão na AGU, né, ou passar uma pintura nova, porque toda a estrutura, ou fazer um acabamento, porque toda a estrutura estava consolidada pela
proficiência da gestão, das gestões anteriores. STF julga legitimidade exclusiva do Ministério Público para propor ações por improbidade administrativa. Agradeço todos os apartes Julgamento conjunto ADI 7040-7043. Relator é o ministro Alexandre de Moraes. No que eu divido o meu voto. Sem prejuízo de, na próxima sessão, se necessário, eu retomar o debate com a permissão de todos os colegas, em razão do adiantado da hora, mas vou ser bastante objetivo, né, como o tempo impõe. No primeiro item, sem dúvida nenhuma, eu vejo uma divergência substancial na proposta do dispositivo, que é meu, não é de mais ninguém, é unicamente meu, ministro Alexandre, ministro Fachin. Eu acho que aqui realmente é uma divergência substancial. No segundo ponto, como alertou o nosso querido ministro e meu professor Ricardo Lewandowski, aqui há uma proximidade, talvez... Deixo aqui no ar, ministro Alexandre, já que será suspensa a sessão para continuidade, que nós possamos, talvez aqui, alinhavar uma solução de maior consenso, se possível. Então, veja, diante dos elementos que foram trazidos e debatidos, eu vou passar, então, só a leitura do que seria o dispositivo do meu voto, pedindo vênia ao relator e àqueles que entendem de maneira diferente. Primeiro, conferir a interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 17, caput da Lei 8429/1992, na redação conferida pela Lei 14.230/2021, para estabelecer que a legitimidade privativa do Ministério Público para o ajuizamento de ações de improbidade administrativa não afasta a legitimidade de entes públicos deflagrarem ações civis de ressarcimento erário. E aqui realmente há uma divergência substancial, porque aqui, quando é proposta pelo ente, na minha parte dispositiva e nos fundamentos do meu voto, o ente só pode pedir ressarcimento e não as outras consequências políticas possíveis. Segundo ponto, que é o que diz respeito à representação do agente público que é requerido por um ato de improbidade. O que diz a lei, o parágrafo 20 do artigo? Que, quando houver parecer, será obrigatório essa defesa, quando o parecer for de acordo com o que o agente praticou. O ato é de acordo com o parecer, será obrigatório. Bom, isso exclui aquilo que já é uma prática hoje. Então, a lei é restritiva. A Advocacia Geral da União, ela está, pela lei vigente, autorizada, é feita uma análise, e ela está autorizada a deferir essa defesa. Por isso, diante daquilo que já existe hoje, e também, ministro Alexandre, embora seja uma lei federal, mas a interpretação que eu proponho nesse item 2, ela surge como algo que já pacifica o tema, na minha humilde e singela opinião, para eventuais legislações que também já existem nos estados. Então, no segundo ponto, o dispositivo que eu trago é o seguinte: conferir interpretação conforme, sem redução de texto, ao parágrafo 20 do artigo 17 da Lei 8429/1992, na redação conferida pela Lei 14.230/2021, para estabelecer que a administração pública fica autorizada a representar, ou seja, ela não está obrigada, ministra Rosa, ela está autorizada a representar judicialmente o agente público que responde por ação de improbidade administrativa em razão de atos praticados no exercício de suas atribuições, não é qualquer ato. E não está vinculada a administração a dar a defesa. Ela está autorizada e tem que ser atos da atribuição do cargo. Inclusive na hipótese de ação de ressarcimento ao erário, é evidente que esse ponto depende do primeiro, na hipótese de ação de ressarcimento ao erário proposta pelo ente público com a designação aí de procurador ad hoc, especificamente para essa finalidade. Então, essa é o dispositivo sem prejuízo, e diante da posse que se avizinha, senhor presidente, sem prejuízo de, eventualmente, eu pedir a palavra novamente para melhor esclarecer os pontos, esse é o dispositivo do meu voto, senhor presidente. Anota a sua conclusão. Presidente, eu sei que o tempo urge, pois mas não, ministro, apenas uma questão sem problema, para refletir até a próxima sessão,
à luz do que o eminente ministro Dias Toffoli vem de suscitar. O voto do lado direito da mesa, relator pede a palavra o excelentíssimo ministro Luiz Edson Fachin. Artigo 17, que estabelece a obrigatoriedade. Creio que nisso a posição de Vossa Excelência vai ao encontro da posição do eminente relator. Penso, se me permite... E Vossa Excelência, daí, num tema que até esse momento não estava posto, mas Vossa Excelência traz à colação, sugere que se assente que a administração fica autorizada. Portanto, Vossa Excelência concorda que a redação, como está, é inconstitucional. Sim. Pois não. Sim. E qual é a minha preocupação de não simplesmente glosar o dispositivo? Porque pode ficar a leitura de que a administração está vedada. Está vedada. Para daí a interpretação que a administração conforme. está vedada dar essa defesa ao ente público. Então, por exemplo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não teria mais a AGU a fazer a sua defesa. Ministro Toffoli, em relação ao 17B, Vossa Excelência... Ministro Toffoli, em relação ao 17B, a celebração de acordo de não persecução civil, Vossa Excelência também entende da mesma forma que o 17 caput? Eu entendo que se a administração pública também está legitimada a procuração... Para fim de ressarcimento, também mesma coisa. está legitimada. Então, Vossa Excelência me acompanha nesse aspecto. Sim. 30 segundos, senhor presidente, sem apenas... Quantos segundos para poder contar? Não, só para fazer uma consideração. Pede a palavra o excelentíssimo ministro André Mendonça. Logicamente, acho que, de certa forma, é algo consolidado e há uma divergência já clara. Só fazer 2 registros. Primeiro, que a AGU hoje ela já faz a representação. Isso está regulamentado por lei que, salvo engano, criada ainda na gestão do ministro Gilmar. Há normativos internos. Então, a representação, para mim, ela é legítima. A questão é realmente a obrigatoriedade. Apenas também para reflexão até amanhã, eu vejo com ótimos olhos essa possibilidade, até como necessário, essa possibilidade. Amanhã não tem sessão, mas... Amanhã não, é na próxima sessão, perdão. Mas que a obrigatoriedade, acho que é consenso, pelo menos do que, de certa forma, foi colocado, a inadequação da via eleita. O que não significa que se deva deixar o administrador ao léu na sua atuação. Então, qualquer construção que, de alguma forma, traga essa perspectiva de não obrigatoriedade, mas também de uma preservação do bom gestor, que, por vezes, é acusado injustamente mesmo, eu me manifesto aí nessa perspectiva construtiva. Muito bem. Então, agradecendo a todos, declaro encerrada a sessão.